recebendo aqui mais um Cidadão do Céu. Já é a segunda vez que o professor Diego está aqui conosco. A primeira vez a gente esteve aqui debatendo teologia. Foi muito bom, o debate está imperdível. E hoje o nosso querido professor ele voltou aqui para expor uma visão teológica à luz da Bíblia. Muito obrigado, professor Diego, de ter aceitado mais uma vez o convite. Fique à vontade, meu querido irmão. Se quiser dar uma palavra inicial aí, falar alguma coisa, fique à vontade. Só quero agradecer, né, mais uma oportunidade de expor aí uma posição teológica que talvez poucos conhecem realmente a fundo, né? Tem muitos debates entre calvinismo e arminianismo na internet, mas o que se nota é como que são rasos em argumento, como que cria espantalho tanto de um, tanto do outro. Então acho que é uma boa oportunidade para nós expor, né, tanto a parte teológica, a parte histórica também. Excepcional. Então você já pegou aí já no ar, né? Hoje o professor Diego vai expor aqui para nós o arminianismo, né? A ideia de Jacobus Armínio. Então segura aí, porque eu também abri lá no Instagram, você sabe disso que me segue, uma caixinha, falando que o professor ia estar aqui. Vocês mandaram perguntas, vocês têm dúvidas, para mim fazer para ele responder dentro da visão arminiana. Mas antes de eu fazer essas perguntas, eu quero dar um espaço, uma liberdade para o professor ficar à vontade para expor o arminianismo, quem foi Jacob Armínio, qual que era a ideia dele, os 5 pontos do arminianismo, né, no que ele é fundamentado. Fica à vontade, professor, fica à vontade. Vamos lá então. Primeiro é bom que deixar claro, né, Wesley, que o arminianismo ele é um sistema teológico. Tanto o arminianismo, o calvinismo, o amiraldismo, o molinismo, são sistemas teológicos e eles não são o evangelho. O evangelho está na escritura, né? Então são posições diferentes. Claro que cada um ali vai ver na escritura aquilo que mais aproxima de fato do evangelho. Claro que no meu caso eu vejo no arminianismo o mais próximo do evangelho, né? Assim como um calvinista vê o calvinismo e assim por diante. Então é bom dizer isso porque às vezes a pessoa fala, não, mas está falando de Armínio, de arminianismo. Tem gente que fala, não precisa falar de Jesus, né? Exato. Mas é apenas sistemas teológicos, né? Então é bom deixar claro isso. Eu não tenho teólogo de estimação, né? Discordo de muitas coisas de Jacob Armínio, mas já faz muito tempo que esse debate está rolando. Desculpa te interromper, esse é um ponto importante. Não ter um teólogo de estimação. Porque dos dois lados tem pessoas que tanto idolatram Armínio como idolatram Calvino. Venera, né? Venera e não discorda de nada. Eu também adoto essa postura do professor, do reverendo Diego. Não tenho teólogo de estimação. Muitas coisas eu discordo de muitas posições teológicas que eu adoto, que tem seus fundadores, tem seus expoentes, mas eu também discordo. Desculpa te interromper, mas achei muito importante também falar sobre isso, porque isso é bom para muitas pessoas não idolatrar homens, né? Isso é excepcional. Porque isso também eles não eram infalíveis, né? Não. Eles erravam. Pelo contrário, tem muito são Bíblia, né? Então, a minha história foi que eu fui despertado para conhecer isso. Eu estudei muito a fundo, né, as posições, mas hoje eu quero só falar do arminianismo mesmo. A parte histórica é a seguinte, né, o Jacob Armínio, ele na verdade esse nome é latim, né? O nome latinizado dele, né? Ele é holandês. Ele nasceu em 1560, embora tem biógrafo que coloca em 1559. Eu prefiro 1560 porque o Karl Barth, que até inclusive eu vou mostrar aqui a obra dele, ele coloca 1560 e ele foi um grande especialista em arminianismo. Então, Armínio ele nasce ali nesse ano, ele perde o pai, criança ainda, era bebê ainda. Aí um padrasto dele cuida dele, ele com 15 anos o padrasto dele morre também. Não demora muito, os irmãos dele, a mãe morre num massacre também espanhol. Aí ele fica entregue às universidades e até é interessante que a Universidade Basileia quis entregar o doutorado para ele. Ele não quis. Ele tinha 24 anos, ele achava ele muito jovem para ter um doutorado, né? Em teologia? Em teologia. Eles estudavam também filosofia, né? Agora, quando ele começa realmente ali o seu trilhar na Universidade de Leiden, e ele, interessante, isso que eu vou falar aqui, ó, talvez pouco sabe,
ele conversava muito sobre teologia com um homem chamado Cohen. E ele, Arminio, ele foi um teólogo reformado. Ele era reformado, ele sempre guardou a confissão que era presente os reformados se utilizar, né, de Wittenberg, as confissões que tinha da época. Quando ele começa a trocar conversa teológica com Cohen, ele estava assimilando a muito do ensinamento que Cohen tinha, que era a doutrina reformada, que era o calvinismo. Só que aí ele foi averiguar, foi aprofundar, ele sabia muito de patologia, conhecia muito pais da igreja, começou a investigar. Patrística. Isso. A Patrícia, ele faz muita citação da Patrícia. Então ele viu que não era aquele caminho, ele guardou para ele isso, ele não saiu assim divulgando já o sentimento, ele chama de sentimento. Ele chegou a uma posição e adotou para ele e de primeiro momento ele não expôs nada. Isso, e ele não concordou, ele não tinha nada sistematizado, né? Até porque ele não sistematizou mesmo, mas ele não concordou com aquele ensinamento, mas só em relação à predestinação e o livre-arbítrio. Porque se nós pegasse esses dois pontos aí que ele... ele falou, não é bem isso, ele foi averiguar mais a fundo. Os demais, ele até poderia pender para concordar. Não, sim, Arminio, com Calvino, eles concordou em muitas coisas. Se você pegar os escritos no geral, por isso que ele até elogia em relação à interpretação de Calvino, né? Claro que ele não apoiou tudo que Calvino falou, até porque logo na sequência dessa frase, ele fala, lê as Instituta, mas como qualquer outro livro, mas antes de tudo a Escritura. Então veja que ele elogiou sim Calvino, só que ele falou, toma cuidado. Por quê? Porque tem coisa ali em Calvino que ele não concordava. Isso é em relação à predestinação, à eleição. E ele estudou com Calvino ou não? Não. Porque muita gente fala, Jacobus Arminio foi aluno de Calvino. Não. Como é que foi isso? Calvino, eu vou deixar umas coisas que eu marquei aqui. Calvino, ele morreu em 1564. Arminio estava nascendo. 4 anos Arminio tinha. Ele nasceu em 1560. Ele nem conheceu Calvino. Claro que ele ficou familiarizado com os ensinos de Calvino, né? Os escritos de Calvino escreveu bastante. Agora ele foi aluno de Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino em Genebra, né? Ele estudou grego com Teodoro de Beza, né? Mas também depois de Beza expor a convicção da predestinação, acabou também pegando o rumo dele, né? Porque ele queria aprender o grego, na verdade, não teologia com Teodoro de Beza. E foi então que ele começou a ter tinha uma amizade, na verdade, né, com um homem chamado Francisco Gomaros. Começou com uma amizade, mas como Arminio, ele era um homem assim, como eu posso dizer, irênico. Ele não gostava assim de uma confusão. As expressões que ele usa é muito interessante. Se você me convencer pela escritura, eu estou disposto a retomar. Esse era o tom que ele abordava nas cartas, quando ele trocava cartas, né? Tipo assim, eu penso assim, mas se você me convencer, eu estou aberto a rever e, quem sabe, querendo que você querer. Nisso é muito... Você era mais sensato, né, nesse aspecto. Ele usou uma frase muito parecida que Lutero usou também quando o Papa Leão X falou para Lutero se retratar. Lutero falou, não posso negar a minha própria consciência. E Arminio falou assim, não, eu não posso ir contra a minha consciência. Então até tem uma frase dele muito interessante, que ele fala assim, que a consciência tranquila é um paraíso. Então ele preferia, mesmo tempo que ele não queria arrumar confusão, polêmica, só que chegou um momento que não tinha como. Porque Francisco Gomaros defendia a predestinação, né, da forma de Calvino. Então ele começou a inquirir isso também. Aí os dois começaram então, a trocar essas cartas, né? Debate através de cartas. Na época era isso, né? Os debates eram em questão de carta, um mundo da carta. Aí, isso eu acho que até estendeu, John Wesley, Whitefield, né? George Whitefield, eles trocavam carta. Eu já li cartas dos dois já, mas... Assim, o debate era assim. Então saía uma carta nova lá, eles iam querer saber o que o fulano falou, né? Então, nesse período, então, ele começou a tocar meio que faísca com Gomaros ali. Só que aí Gomaros queria até que tirasse ele como de professor de Leiden, na Universidade de Leiden.
Só que o Foi concílio... um lado pessoal. Só que o concílio não admitiu tirar ele lá, porque Armínio diz que ele não estava contrariando nenhuma confissão reformada, porque ele foi um teólogo reformado, o Armínio. A única questão dele foi a doutrina da predestinação e livre-arbítrio, né? Ele concordava com muita coisa que Calvino falou e os calvinistas ensinaram. Dito isso, então ele morre então, né, em 1609. Engraçado que 100 anos depois que Calvino nasce, né? Calvino nasce em 1509, ele morre em 1609. Nossa, curiosidade. 100 anos já acabou os dois, já acabou a história dos dois. 100 anos, né? As brigas continuam, a briga está até agora. Tá séculos e séculos, os dois estão embora. Aí acontece, os seguidores de Armínio, que montou um documento de remonstrância, que foi chamado de remonstrante, então eles reunidos em 1608 no Sino de Dort, e eles estão apresentando os 5 pontos, que hoje é chamado 5 pontos de arminianismo, que tem um acróstico do FACTS, né? Que FACTS é um acróstico em inglês, né? É Free by Grace, livre pela graça, Autonomy e Limit, que é a expiação ilimitada. Era esse ponto que ia chegar. Então, nesse Sino de Dort, os alunos de Armínio vêm expor os 5 pontos do arminianismo. Isso. Era isso que eu queria que você enfatizasse, professor, porque tem muita gente... Não foi Armínio que elaborou isso. Não foi os alunos. Olha que legal, olha que informação boa para você que está se aprofundando no arminianismo. Temos aqui o professor Diego, praticamente especialista na área do arminianismo. Então não foi nem Armínio, Jacobus Armínio, que trouxe ou criou os 5 pontos, foram os próprios alunos chamados nessa reunião dos remonstrantes, né? No Sino de Dort. E aí eu queria que você expôsse para o pessoal quais são os 5 pontos do arminianismo. Que acho que você ia falar agora, né? Na ideia do FACTS. Assim como o FACTS não foi Armínio que elaborou, assim como a Tulip também não foi Calvino. Não foi os alunos. Foi o seguidor ali depois, né? Então, o FACTS é o Free by Grace, que é livre pela graça, que é o primeiro ponto. Aí tem só para lembrar, né? Autonomy e Limit, que é expiação ilimitada. O C é Conditional Election, que é eleição condicional. Faltou ter Total Depravity, que é total depravação. E o último é o C, o S, né? Security in Christ, que é segurança em Cristo. Então são os 5 pontos aí do arminianismo. Aí esses 5 pontos, os calvinistas no Sino de Dort se contrapôs, né? Aí colocou, a eleição é incondicional, aí formou a Tulip, né? Expiação limitada, isso. Graça inexistível. Exatamente. Só para contextualizar esse tema. E os remonstrantes trouxeram os 5 pontos do arminianismo, e no Sino de Dort os calvinistas rebateu com os 5 pontos. Aí nasce a ideia da Tulip. Isso. Aí fica. Eu não vou querer entrar em detalhes do Sino de Dort aqui. Sim. Porque o Sino de Dort leva mais tempo para falar acerca dele. Tem uma briga, foi politicagem, sei lá. Foi muita coisa. Eu não trouxe, que não ia falar do Sino de Dort, né? Mas eu não trouxe, mas tem uma obra muito espetacular. Mas eu não trouxe, não vou falar dela. Eu falo sobre o Sino de Dort. Mas, então, essa sequência, então, no cidade dos remonstrantes, eles fazem esse documento da remonstrância e refletindo na teologia de Armínio, porque os 5 pontos refletindo no que Armínio ensinava. Essas obras de Armínio, que tem até pela CPAD, que é 3 volumes, na verdade, eles são teses de doutorado, né? Ali vai falar de Romanos 7, vai falar sobre a providência de Deus. Então é uma tese de doutorado. Não foi escrito assim para... Por isso que é difícil de se ler essas obras de Armínio, porque ele escreveu para doutores. E a ideia dele não era expor os 5 pontos, né? Não. Ele expôs um doutorado e acabaram pegando desse doutorado os pontos. Essas que são as famosas obras de Armínio, né? E Armínio, na verdade, ele escreveu menos que Calvino, né? Calvino escreveu mais. Até porque Armínio morreu com 49 anos. Ele morreu muito jovem, né? A natalidade lá era muito baixa, né? Não tinha tanto cuidado com a saúde também, né? Tudo isso, né? Nos dias de Armínio, teve uma praga. Atualmente estou lendo uma outra biografia de Armínio e ele fala das pragas. Morreu muita gente querida. Ele ia visitar, ele fala, confiando em Deus, porque... Podia também pegar e morrer. Ele não morreu da praga, mas muitas pessoas contemporâneas dele morreram dessa praga que teve, né? Nos Países Baixos, ali, na Holanda, Luxemburgo. Então, aí se cria então essa dicotomia, vamos dizer assim, na teologia. Os calvinistas, que passou a ser chamado reformado, e os arminianos, que deveria ser chamado reformado também, mas... Todos são reformados, vem da reforma. Mas, porque qual que é o símbolo da reforma? É o símbolo sola.
né? Até os pentecostais é reformado. Exatamente, eu concordo. Os que guardam os 5 solas como algo ortodoxo. Mas então ficou essa discussão. Agora voltando um pouquinho à questão da teologia dele, daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre os textos, né? Na parte da exegese. Mas um pouquinho da teologia, muitos também não sabem que, por exemplo, Armínio, ele desenvolveu um conceito de monergia. Alguns arminianos não gostam de falar isso. Olha aí, sinceridade agora, hein? Vai expor o que muito arminiano gosta, manda ver. Só que o nome que é dado é monergismo condicional. Porque normalmente se usa o nome sinergismo evangélico, para não confundir o sinergismo de João Cassiano lá, que é o semi-pelagianismo. Então muitos veem nesse conceito de sinergismo evangélico, é meio estranho, né? Então uns adotam o monergismo condicional. Ô professor, dá só uma definição pro pessoal de sinergismo e monergismo, porque tem gente que vai acabar assistindo e não tá muito familiarizado. Vou chegar lá. Porque vai falar, o que é sinergismo, o que é monergismo? Ele vai explicar, segura aí. Então, acontece, pra mim tanto faz, sinergismo evangélico ou monergismo condicional, pra mim o importa é a ideia. Qual que é a ideia? Então veja, a salvação parte de Deus, no arminianismo também parte de Deus. Quem vai em busca do homem, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, foi Deus que foi atrás de Adão e Eva, né? Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia se perdido. Então a salvação sempre parte de Deus, e no arminianismo também não é diferente, ele parte de Deus. A diferença, por isso que é monergismo condicional, é que Deus, ele vai atrás do homem, oferece a salvação, a oferta da salvação por graça, e Deus dá a condição, por isso que é condicional, do homem rejeitar ou não essa oferta. Contrário que o calvinismo é irresistível. Mas no caso do arminianismo... Teria uma liberdade, né? Isso. Ele tem uma liberdade para escolher. Essa é a liberdade chamada também de... Não vou falar um pouco mais do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio libertário, né? Chamado libertário, que Deus dá essa condição da pessoa querer ou não. Armínio, ele usa uma metáfora muito conhecida. Ele fala assim, um rico entregando um prato de comida para um mendigo. Qual o trabalho que o mendigo tem? Só receber. Então, quem recebe o mérito? Porque muitas pessoas, mas então a salvação no arminianismo é por mérito humano. Não é. O mérito é quem dá, não é quem recebe. Você fala assim, mas esse é um conceito arminiano? Você permite que eu leia aqui? Pode, fica à vontade. Olha o que um teólogo, esse é calvinista até debaixo da água. É o Francis Ferreira, conhece? Da Igreja da Batista. Conheço. No livro dele, O Credo dos Apóstolos, na página 195, veja o que ele fala. Já falamos de passagem que a fé é dom de Deus e que o Espírito opera esta fé no coração dos cristãos. Mas, mais uma vez, o que é fé? Pergunta. A fé é o reconhecimento que não temos nada. A fé é a autodenúncia. Não há mérito algum em estender a mão para receber um prato de comida. Eu não sou Deus para falar que se ele está na cabeça aqui o Armínio, mas é muito similar. Muito parecido. Ou um remédio. Não há mérito algum em estender a mão para receber uma coberta. Uma pessoa está passando frio na rua e alguns cristãos dão roupas, cobertas, sopas ou comida a eles. O mérito está em quem dá, não em quem recebe. Então, quando estendemos as mãos para Jesus Cristo, olha aí, está usando já para a questão de fé. Quando dizemos a Ele, diante do Pai, eu creio, eu preciso, estamos reconhecendo que tudo o que precisamos está em Jesus Cristo e nada temos a oferecer para entrar em uma relação correta com Deus. Tudo foi e é dado em Jesus Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Credo dos Apóstolos, página 195. Então veja, ele é um calvinista, ele está explicando aqui a questão de quem recebe a fé. Porque quem recebe a fé não tem mérito. Então, aqui vamos começar a desfazer as falácias, né? O arminianismo é uma doutrina de homem, o homem tem mérito na questão da salvação. Não. O homem, a única coisa que o homem faz é receber, porque, veja, no monergismo condicional, Deus oferece, o homem pode dizer sim ou não, pela capacidade que Deus deu a ele, que é o livre-arbítrio libertário. Mas, veja, ele, nas suas faculdades mentais, na capacidade que Deus dá para ele escolher sim ou não, isso vai fazer todo o senso de justiça de Deus no dia do juízo final. Por quê? Porque imagina se Deus oferece algo para alguém e Deus, em um decreto escondido, não deu condições para ele aceitar. Chega no dia, E só Deus vai saber que deu condição não para ele aceitar, ele não sabe. Não sabe.
Mas se fosse para pensar assim teologicamente, eu não aceitei porque o Senhor não decretou que eu não quisesse. Nesse harmonismo condicional é ao contrário. Você tem a capacidade de dizer sim ou não. Ou seja, Deus, tudo isso vem de Deus. Deus dá essa capacidade para o homem de rejeitar ou não. Nós somos cheios de exemplos na Bíblia de rejeição. Mas eu quero citar mais aqui um texto. Agora outro calvinista. Esse também é calvinista do pé roxo, né, como se diz. Até debaixo d'água. Sproul. Veja que ele fala no seu livro Grace in Now, The Heart of Reformed Theology, na página 212. Como parte do nosso processo de santificação, a perseverança é uma obra sinérgica. Isso significa que ele é um esforço cooperativo entre Deus e nós. Nós perseveramos e ele preserva. Veja, é a mesma ideia. Parte de Deus. A ideia de fusão do monergismo e sinergismo. Tem a parte do homem e a parte de Deus. Isso, porque a primeiro momento, até no arminianismo é monergismo, só que é condicional. A partir do momento que Deus oferece, aí entra o sinergismo. Entre os dois. O homem tem que estender a mão, se ele quer ou não quer. Em conjunto. Então, tem algumas coisas, por exemplo, então é o homem que decide. Deus deu essa capacidade para o homem escolher sim ou não. Veja se lá em Gênesis, quando assim que sai do Éden e eles pecam, né? Caim mata Abel, o que Deus fala? Mas antes dele matar Abel, Deus fala assim, você pode dominar. A escolha está com você. Eu estou parafraseando, né? Mas se quiser que não está às portas, né? Exatamente. Então, veja. E Caim já estava em pecado. Já estava em Efésios 2, já estava morto nos seus próprios delitos. Mas veja o que Deus fala para ele. Deixa eu ver aqui só o capítulo. Deixa eu ver aqui. No capítulo 4, né? Isso. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Na verdade, esse aqui já tem consumado, né? O fato. É antes. Deixa eu marquei aqui, deixa eu ver. Isso, o capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, veja, ele já estava caído, já estava morto dos delitos e pecados. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja, mesmo assim Deus deu essa possibilidade. Condições dele rejeitar, não matar. Né? Então, esse é o preâmbulo da doutrina arminiana. Ou seja, Deus, chamando de monergismo condicional, Deus dá condições para o homem aceitar a oferta de salvação ou não. Né? Se você olhar o termo aceitar, vamos trabalhar com esse termo aceitar. A palavra grega para aceitar é lambano. Ela é traduzida na Bíblia como receber. Então, tem muitas pessoas que falam: aceitar Jesus não é bíblico, é muito bíblico. João 1:11 fala assim: ele veio para o cara dos seus, e os seus não receberam. A palavra é lambda, a mesma palavra para aceitar. De não aceitar. Até porque quem recebe é porque aceita. Se eu te dou um copo, você pega, você está aceitando, você está recebendo. É a mesma coisa. É sinônimo, até porque a palavra grega lambda. E a salvação é a ideia de um presente, né? Que você recebe, né? Gratuito. A salvação vem de Deus, parte de Deus. A única coisa que o homem faz é rejeitar ou se apropriar através da fé que Deus dá. Então eu acho, esse é o ponto de partida da teologia arminiana. Cara, depois tem uns 5 pontos lá. Sim. Não podemos discutir. Se quiser acrescentar alguma coisa. Não, maravilha. Eu acho que para a introdução tá excelente. O pessoal aí teve um show aí de introdutório ao arminianismo, com feedback histórico, tudo, coisas da vida de Armínio muito interessante. 24 anos jogaram para o homem ser doutor. Isso, quando eu vou ler a história desses homens, sabe, o reverendo Diego, Armínio, Calvino, esses caras tão jovens, já eram tão destacados no mundo acadêmico, teologicamente, isso tudo. É óbvio, né? O mundo era outro também. Às vezes também alguns, né? Acho que não eram todos que tinham uma vida financeira mais ajustada, que se dedicar só a isso.
Porque, tipo assim, às vezes eu me dou para ver a história desses homens, o que eles escreveram, aquilo que eles levantaram como pensamento teológico. Eles são fora da curva. Você vê que é diferenciado. Tanto que de lá pra cá não surgiu do naipe deles, não surgiu mais. Destacaram, né? E até hoje é debatido as ideias deles. Mas não surgiu tipo uma terceira via que se destacou que eles não tem. Você pega João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, né? Pro português. Ele com 17 anos dominava hebraico, grego e latim. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, fora da curva. 17 anos, eu cabulava a aula da escola. Ô professor, eu queria fazer algumas perguntas aqui para você responder dentro da visão arminiana. Eu abri essa possibilidade para o pessoal que me acompanha mandar perguntas, né? Eu falei que ia ter um doutor aqui, especialista em arminianismo, algumas perguntas que eles queriam saber dentro do mundo arminiano e outros que acham que é difícil o arminianismo responder. Então vamos à primeira. A primeira não é nem texto bíblico, é mais uma ideia, um pensamento, acho que até filosófico. Né? Vamos lá. É assim, o que vem primeiro, professor? O decreto de Deus ou a presciência? Aí deu um exemplo. Por quê? Tipo, se o decreto vem primeiro, parece que não precisa da presciência. E se a presciência vem primeiro, parece que não precisa do decreto. Então, o que viria primeiro, o decreto ou a presciência? Como é que fica isso dentro do arminianismo? Então, o que é presciência? Vamos definir os termos primeiro, né? Presciência, essa palavra em grego é prognóstico. Qualquer léxico, qualquer dicionário vai estar lá. Conhecer de antemão. Tudo Deus conhece de antemão. Né? Na linha, por exemplo, calvinista, Deus só conhece o futuro porque Ele decreta. No arminianismo, isso não se faz necessário. Porque se Deus só conhece o que Ele decreta, então Deus decreta todos os estupros, todas as violências contra a mulher, pedofilia, nesse momento, todas as mazelas do mundo, Deus que decretou, porque Ele só conhece porque Ele decreta. No arminianismo funciona diferente. Isso não é questão de cronologia, é de lógica. Já que essa pergunta é bem filosófica, então eu tenho que responder de maneira filosófica. Eu não posso responder isso como cronologia, porque Deus é atemporal. Eu tenho que responder de forma lógica. A lógica, a presciência, porque Deus conhece tudo antes de acontecer, antes até mesmo dele decretar. Então, pela lógica, não cronologia, porque se colocar em cronologia, você vai colocar Deus dentro do tempo. É a mesma coisa a fé e o arrependimento, a regeneração e a fé. Qual que vem primeiro? Nós fazemos isso em questão de lógica, não cronológica. Porque se eu colocar cronologicamente, você vai colocar um ser limitado em Deus, que precisa fazer uma coisa para depois fazer outra. Mas lógica, em sentido filosófico, logicamente, a predestinação vem antes. Porque Deus decreta, porque Ele conhece. Agora, isso não é cronologicamente. Nós que eu vou saber o que vai acontecer, depois eu decreto. Olha como é que humanamente é difícil explicar isso, por causa que nós somos limitados ao tempo, Deus não. Então, pela lógica, não cronológica, a presciência, porque Deus conhece tudo antes de acontecer. E os decretos de Deus, o cara vem a reboque disso, né? É uma coisa assim, humanamente, cronologia nós temos limitado ao tempo, mas Deus não tem essa limitação. Mesma coisa, futuro contingente. Deus sabe tudo o que poderia acontecer se fosse diferente. Se Adão não pecasse, se Davi não pecasse, esse é o futuro contingente, ou seja, Deus sabe todas as coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceu. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora, dentro desse futuro contingente. Será que a Marvel não pegou isso daí não da Bíblia? Esse multiverso? Multiverso, né? Várias possibilidades. Brincadeira da no modernismo trabalha muito essa questão de o conhecimento médio, né? Mas tem umas coisas na Bíblia que você vê isso. Por exemplo, Davi, quando consulta Deus lá em 1 Samuel 23, em relação à cidade de Keila, ele fala: Senhor, não vamos lá, o Senhor vai nos dar na nossa mão? Não. Se Davi vai, ele perder a batalha. Deus viu o que aconteceria se Davi fosse. Então veja, esse é futuro contingente. Deus sabe até as possibilidades. Hoje eu vim para uma rodovia. Vamos supor que tivesse outra rodovia e eu fosse para outra rodovia. Deus saberia o que aconteceria se fosse para outra rodovia. Qualquer lugar que você pegasse, ele saberia que você ia atrasei um pouco. Deus sabia, se eu não atrasasse, de repente poderia acontecer outra coisa. Isso é futuro contingente. Né? Mas como que eu entendo isso? Isso não foge também do domínio dele, tá? Não. Tá no domínio de tudo. Tá no domínio dele. Ele sabe tudo que poderia acontecer. Né? Mas isso é uma questão. Uma coisa mais de modernismo. Sim. Eu não converso mais sobre modernismo. Essa pergunta foi bem filosófica. A segunda também é muito filosófica e tem a ver com o que você acabou de falar sobre a ideia do espaço, aí, o tempo para Deus. Aí depois são mais textos mesmo.
A segunda, acho que vai ter que pegar um gancho do que você acabou de falar no meio da sua fala. Se o passado, o presente e o futuro coexistem no mesmo momento para Deus, por conta do atributo da eternidade, por que ele precisa consultar o futuro para a eleição? Ou seja, tipo, acho que a ideia da pergunta aqui é se passado, presente e futuro para ele é uma coisa só. Por que ele precisa prever quem vai ser salvo e permanecer salvo para fazer a eleição? Como é que aí já tem responde? Aí já tem espantalho, né? Deus consultar futuro é dose, hein? Parece, como é que é o nome daqui? Clarividência, né? Aquelas mãe de Ná, agora, né? Clarividência. Deus não consulta futuro, mas não quem fez a pergunta, mas a pergunta é uma falácia, a pergunta, né? Porque Deus não consulta futuro. É assim, Deus já sabe o começo, o meio e o fim do filme. Nós que estamos nesse filme, participando desse filme, nós não sabemos. A questão da eleição, vai falar um pouco da eleição depois. Nós não sabemos por causa que nós somos limitados a isso. Agora, por exemplo, Deus fala tem relato na Bíblia, que é uma perspectiva de Deus, só para responder essa pergunta, que Deus fala como se estivesse no passado uma coisa que nem aconteceu. Então, lá no Romanos 8 fala que ele justificou e glorificou. Como glorificou? Está no passado lá. E é algo só que vai acontecer no futuro. Vai acontecer no futuro, mas na perspectiva de Deus, Deus já sabe o fim do filme. Ele sabe já quem vai perseverar até o final, quem vai estar no arrebatamento, sendo arrebatado. Então, essa é uma perspectiva de Deus. Eu acho que não vamos, se não colocar isso para a questão humana, não vai especular. Né? É a mesma coisa, Deus sabe o passado, presente e futuro. Ele não vai consultar o futuro por quê? Ele já está no futuro. Deus ele vê o futuro como algo que já ocorreu no passado. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Veja, olha que expressão. Quando se escreve isso, Jesus já viria. Então veja que Deus fala de coisa para ele, na perspectiva dele, coisa para nós é futuro, mas para ele já passou, porque ele tem o final do filme. Né? Eu acho que, como é filosófico, tem que responder assim, né? Não tem como... Não tem exegese para trabalhar. Não tem como fugir disso, né? E é muita... Tanto na escatologia também tem, na escatologia tem muita especulação, sabe? Paulo falou assim, nós não devemos ir além do que está escrito. Né? Então, eu não posso... Como eu falei assim, como que Deus vai fazer isso? Na filosofia aceita tudo. Mas e se acontecer isso, vai acontecer isso? Na filosofia é lindo, mas nós somos teólogos, temos que tirar nossas conclusões baseadas em exegese bíblica. Se tem para mim conteúdo para mim fazer exegese bíblica, eu faço. Se não, faz essa especulação. Vai ficar no mundo da filosofia, e a filosofia aceita tudo. Troca os termos, inventa termo, e não tem limite. Né? Você prova qualquer coisa pela filosofia, porque a filosofia faz você, mas e se é isso, e se acontecer isso? Então acho que nós fomos chamados para expor aquilo que Deus revelou, que está na Escritura. Então, eu prefiro me ater na Escritura, senão fica especulativo. Maravilha, tá aí. Agora vamos entrar em textos mesmo. Né? Eu coloquei essas duas filosóficas primeiro, que depois os textos, acho que, como tem exegese para trabalhar, talvez a fala seja ter um pouco mais ampla, né? Mandaram aqui, mandaram 1, 2, 3 textos. São textos clássicos, né? Que aí muitos falam, como é que fica esse texto dentro da visão arminiana e tal. Essa foi a ideia que mandaram. Um é João 6,37. Eu vou ler o texto aqui que aí o professor já explica. Se quiser ler e também acompanhar. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí vem a pergunta. É o Pai que me leva a Cristo ou é a ovelha que vai a Cristo? Tudo que o Pai me dá virá a mim. O que ele me dá de maneira nenhuma lançarei fora. 6,37? Acho que é João capítulo 6, verso 37. Não é 6,44? Mandou aqui 6,37, dá uma olhada aí pra ver. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou, é o 44. É o 44, então aqui tá 37. Tem o 37 também, acho que ele viu o 37 e estendeu até o 44. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Tá. Então, qual que é a pergunta dele mesmo? É o Pai que me leva a Cristo, todo aquele que o Pai me der. É o Pai que me leva a Cristo ou é a ovelha que vai a Cristo? Certo. Como ficou uma frase bem conhecida aqui, né? O rei do... Texto é o bom desse, já foi citado pelos 3 teólogos aí. Essa frase é sua? Isso saiu num debate, saiu da boca do debate. Você nunca leu em lugar nenhum? Não. Então patenteia ela, ficou boa essa frase. Saiu do debate, o André aqui, né? Saiu...
Porque o que eu queria dizer com isso? Que quem reina no texto é o contexto. Exato. Então vamos lá. O capítulo 6 é um longo discurso de Jesus. Esse discurso começa no capítulo 5. Né? Claro, o que você está falando, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não enviar. Agora, quem que o Pai vai enviar? O texto não fala, nesse versículo não fala, só fala que só vai vir Jesus quem o Pai enviar. Quem que o Pai envia? Isso está lá no capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Que a ideia é do mesmo contexto. Não, o discurso é o mesmo. É uma fala só. Isso. Começa no versículo 16 o discurso, do capítulo 5, esse discurso do capítulo 6, né? Só dá um tempinho aqui. Nós não combinamos nada, irmão. Nós não marcamos nada. Então eu não marquei nada, eu nem sabia o que você ia se perguntar. Verdade, foi bem natural. Então só que deixa eu achar aqui, deixa eu ver. Porque parece que fica aquele embate, né? Alguns pensam que, ou até afirmam, né? Tá vendo aí? Esse texto prova que na verdade não tem a ideia do sinergismo de eu ir. Sim. A ideia é que é Deus que vai me levar, então não parte de mim. Mas esse texto ele é bem condicional, quer ver? O capítulo 5, o versículo 16 começa o discurso de Jesus. Né? E por essa causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, aí começa Jesus a discutir com eles. No capítulo 5, que lembrando que a Bíblia no original não tem capítulo, não tem versículo, então é a continuação do discurso. No capítulo 5, no versículo 39, veja bem, versículo 39, Jesus vai dizer o seguinte: examinai a Escritura, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que me identificam. Está falando nesse discurso. Versículo 40, quem são os que o Pai envia a Jesus? Versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. E por que eles não estão indo até Jesus? Porque o Pai não me leva? Não. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço que tendes em vós o amor de Deus. E aí ele vai falar, eu vim no nome do meu Pai. Então veja, por que o Pai não envia? Porque eles não querem vir a Jesus para ter vida. Então aqui, olha o querer do homem aqui. Eles não querem. E se eles não querem, o Pai não vai enviar até Jesus. O Pai vai enviar que eles querem, porque querer que é fé. E aqui o contexto é dos fariseus, dos líderes religiosos, que não queriam até Jesus. E o Pai não vai enviar até Jesus, porque eles não querem. Está aqui no versículo 40. Né? Então acontece. Olha o versículo 44. Vamos continuar aqui. O 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Opa, aceitar Jesus é de Deus? Não é. É bíblico? Não é. Está aqui. Aceitais. É lâmpada, mesmo receber e aceitar a mesma coisa. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como pode vós crer, recebendo honra um dos outros? Então o problema daqui é a incredulidade. O Pai não trazia eles, no versículo 44 do capítulo 6, porque eles não criam, porque eles estavam recebendo honra um dos outros. O contexto explica por que o Pai não enviou até Jesus. O Pai envia aquele que crê. Então é assim que, trocando miúdo, ele é adventista, o Ezequiel Gomes. Conheço. Ele escreveu um livro, mais de 300 páginas, só explicando esse capítulo 6. 300 páginas? Ele ficou só nos capítulos. Fiquei impressionado, louco. Mas como eu vejo mais simples ainda, porque o contexto mostra quem que é esses que o Pai não envia até Jesus. Os que não creem. Eles não criam, por isso que não iam. Tá aí a resposta para você que mandou, tá aí a sua resposta. As outras duas perguntas, como envolve perda de salvação, eu vou ler os dois textos, acho que o comentário vai ser o mesmo, você pode ficar só em um ou só no outro, ou pincelar os dois. Beleza. Seria Romanos 8:30, né? Texto clássico que você já citou hoje na exposição. Uhum. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, justificou, e os que justificou também glorificou, que até você usou a ideia aí do tempo, né? Que para Deus é como algo passado, mas é futuro glorificar. Aí a pergunta que mandou seria essa daqui, ó, que o seguidor mandou. Se ele chamou e justificou, por que não glorificará? Tá tudo dentro da mesma sentença. Esse texto não mostra que não existe perca de salvação. Então a ideia aqui da pessoa se Deus chamou, justificou, por que não operaria o último, que seria glorificar? Se não está tudo dentro da mesma sentença. Aí, você quer que eu leia já o outro texto também que tem a ver com perca de salvação? Ou você quer que... Não, pode ser, se é ao mesmo tempo, pode ir. Então tá bom. O outro está em João 10, 28 e 29, né? Eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas e elas não hão de perecer e ninguém arrebata elas das minhas mãos. O meu Pai me deu e é maior do que todos e ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Aí vem a pergunta. Esse texto não é uma prova que não existe perca de salvação? Vai lá.
embora é o mesmo tempo, mas são textos diferentes. São contextos se diferentes. quiser trabalhar, pode trabalhar os dois. Romanos 8:30 e João 10:28. O capítulo 8 de Romanos, né? Primeiro começa que é a base da eleição no arminianismo, que é a presciência. O que Dantes conheceu. Verso 29, acho que ele fala sobre a presciência do Isso. Romanos 8:29. Porque o que Dantes conheceu, também o predestinou. Então veja, o conhecimento de Deus vem antes. Sim, a ideia da presciência. Isso. Porque o que Arminio dizia? Se Deus conheceu quem vai perseverar até o fim, se Deus sabe quem é aqueles que vão perseverar até o fim, então faz tudo sentido. Glorificou. Então não tem problema dentro do arminianismo. Não, porque ele vai chegar até o final. Então esse aqui que ele previu não vai perder. Porque ele conheceu antes. Sim. Aqui normalmente fala que aqui é uma corrente, alguns calvinistas falam que é uma corrente inquebrável. Mas se nós voltar poucos versículos antes, no versículo 13, mostra a condicional. O capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui então mostra a condicional. Né? Então, se eles viver em Espírito, eles vão viver. Né? Então, ou seja, esse que o Pai conhece que vai viver pelo Espírito. Ele chamou, justificou e vai glorificar. Exatamente. Então, dentro do arminianismo não tem problema, porque esse daí seria o salvo mesmo. Exatamente. O outro era... O outro é João 10:28-29, né? Isso. Eu dou a vida eterna para minhas ovelhas, Isso. elas não hão de perecer, e ninguém pode tomar ela das minhas mãos. Bom, Meu Pai é mais poderoso, me deu, e ninguém pode... Isso. E aí É bom que se diga... esse texto não ensina que não perde essa maçã. É bom que se diga que o arminianismo de 4 pontos. Né? Muitos arminianismos de 4 pontos, eles não criam na perda de salvação. Né? Aliás, depois nós poderíamos conversar sobre um pouquinho, se der tempo, a diferença do arminianismo clássico e do wesleyano. Né? Essa questão de perda de salvação tem um pouquinho de diferença lá. Mas, então, o arminianismo de 4 pontos, ele não cria na perda de salvação. Então, isso seria e um dos textos que eles usam é exatamente esse. Né? Para dizer que, O próprio arminianismo de 4 pontos. Exatamente. Né? Mas o que acontece? No arminianismo, como que se funciona a questão da perda de salvação? Desfazendo outros plantados. Eu pequei cedo, perdeu a salvação. Eu arrependi à tarde, ganhei salvação. Acorda no inferno, dorme no céu, ou dorme no inferno, acorda no céu. É uma caricatura, né? de gente que nunca leu uma vírgula de Arminio. O pecado que se faz perder a salvação é o pecado da apostasia à fé. Aquele que se apostata da fé, que a Bíblia, no Novo Testamento, principalmente Paulo, nas suas cartas, essas pessoas se apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É deixar a fé. Agora, eles nunca foram crentes. Foram, se apostatou da fé porque tinha fé. Ninguém se apostata de algo que não tem. Então veja, o único pecado que faz a pessoa a sair das promessas de garantia de salvação, que é a segurança em Cristo do Fectis, é a pessoa se apostatar. Cristo, ele realmente falou que o que vem a ele, ninguém lança fora, que ninguém tira da mão dele, do Pai, e dá a vida pelas ovelhas e tal. Paulo fala que ninguém separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte e tal, e dá uma lista lá. Só que são coisas externas, são situações externas. Ninguém consegue arrancar uma pessoa da mão de Jesus mesmo. Ninguém consegue fazer ela pode tacar a espada no pescoço, como nos primeiros séculos da igreja, os primeiros 3 séculos. Eles morriam em nome de Cristo. Ninguém poderia tirar isso dela. Agora, se ela deliberadamente se afastar de Cristo, se apostatar, deixar de crer em Cristo, na obra salvífica de Cristo na cruz, essa pessoa está fora da promessa de salvação. Então, isso que é apostasia, é a pessoa deixar deliberadamente a fé em Cristo. No de 4 pontos, será que eles entenderiam dentro desses textos aí que esses são aqueles que Deus previu que não vão abandonar e por isso que não pode perder? Irmão Wesley, para mim o arminianismo de 4 pontos, eu conheço bastante, né? No Face, é muito incoerente com a teologia arminiana. Porque se a pessoa não perde a salvação, ela tem que abraçar a eleição incondicional. Ela tem que abraçar o ponto do calvinismo. Exatamente. Se a eleição é condicionada pela fé, então depende da pessoa permanecer na fé ou não. Então, e a Bíblia tem muitas advertências acerca de cair da graça, naufragar na fé. Tem muitas expressões que, se não existisse essa possibilidade, teria sem sentido essas advertências na Bíblia.
E o texto clássico é Hebreus 6. Hebreus 6 é inescapável. Agora que eles estão vitupério. É inescapável, né? Até se der tempo, se tiver uma pergunta do Hebreus 6, aí não fala, comenta lá. Não tem. Se você quiser agora, já, as perguntas acabou. Eu separei 5 aqui, tinha bastante, né? Eu pensei que não ia ter nem tempo. Mas assim, se você quiser expor então sobre a perda de salvação no arminianismo e no wesleyanismo, fica bom. Então, no Wesley, eu falo aqui, cara, que pode ter arminiano wesleyano que pensa diferente, assim como um calvinista tem jeito que pensa diferente, um arminiano. Então eu não estou falando representando todo, mas de forma geral, por exemplo, na perda de salvação no wesleyanismo, no arminiano wesleyano, a pessoa pode perder salvação e pode novamente voltar para a comunhão. No wesleyano. Pode voltar. Se apostatou, mas ela pode voltar. De forma geral. Como é que eles interpretariam Hebreus 6, então? Então, eu acho que é dificuldade para eles, né? Tem, porque aí eles vão ter que muitas vezes adotar algumas interpretações próprios calvinistas não por Hebreus 6. Que aquilo ali não seria literalmente algo factível que pode acontecer, mas seria uma hipótese. Essa é uma possibilidade, tem outras, né? Calvinistas tem 4, não sabe que ali não está falando com pessoa crente. Mas veja, então, no arminianismo clássico, não. Se apostatou, ele não tem mais como voltar. Hebreus 6 literal acabou. Porque Deus endurece mais o coração dele. Aí vai entrar aquela questão do faraó, Deus entregando ele ao pecado dele. Mas Deus vendo, porque como o foco da eleição em Armínio era a presciência, Deus viu que ele não voltaria. Deus viu que ele não se arrependeria. Então Deus glorifica o nome dele, endurecendo, como Paulo fala em Romanos 1. Deus entrega ele ao desejo do coração dele. Quer fazer, então vai embora. Exatamente. Mas olha que interessante, Hebreus 6. Deixa eu ver aqui. Hebreus 6, deixa eu ver. Então começa a partir do versículo 4. Porque é impossível. Não tem possibilidade. Não tem. Os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participando do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado. Irmão, essa expressão aqui, irmão, quer dizer que eles um dia estavam na fé, foram renovados na fé. Agora, é impossível que eles renovem isso novamente e recaíram, e é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Primeiro que Paulo, ele deixa bem... Paulo, não sabemos quem foi. O professor Diego está tomando partido que Paulo escreveu os Hebreus, hein? Foi Apolo, não? Eu fico com a posição de Eusébio, né? Cesareia. Só Deus sabe. Calvino fala que é Paulo, né? Nossa, olha, falam até que é Maria, acredita? Maria, Lucas, Davi, Apolo. Silas, Barnabé. Martin Lutero, se não me engano, fala que é Apolo, né? Mas de fato é uma pessoa que escrevia muito bem grego, que é um dos livros mais bonitos do Novo Testamento. Sim, vamos falar que é Lucas, né? Pode ter sido Lucas. Por causa do grego dele. E alguém conhecia muito o hebraísmo, o judaísmo. O sacerdote. Alguém conhecia muito, sabe? Cultura judaica. Eu tenho um palpite. Seria difícil para Lucas, né? Porque Lucas não era nem... Eu tenho um palpite, né? Mas é palpite só. Qual que é o seu palpite, professor Diego? Tá lá em Atos 6. Olha aí! É um palpite só, né? Tá até fugindo do tema, olha que legal. Atos 6... É um palpite, por causa de alguém que escrevia muito bem e conhecia profundamente a cultura judaica. Capítulo 6, e o versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu tenho um palpite que isso foi um sacerdote. Que conhecia toda a religião judaica. Isso, escrevia o grego muito bom. Os hebreus, ele fala muito de sacrifício, tem coisas muito minuciosas, que deve ter que alguém que sabia toda a religião. Nunca era gentil, né? Por mais que ele estudasse, ele foi muito profundo, né? Fazendo tipologia. Falava bem do tempo também, né? Os hebreus falam tudo do tempo, alguém conhecia muito bem. Falando que Jesus é maior do tempo, maior que Arão, maior que Moisés, maior que Moisés. Conhecia muito judaísmo. Tá aí uma possibilidade. É só um palpite, né? Mas não sabemos, né? Na verdade, não sabemos. Então, pela expressão que eu já li lá, é impossível que ele outra vez seja renovado. Se usa a palavra outra vez ali, a expressão outra vez, é porque um dia foram, né? Então eu creio que eles caíram, mas são pessoas apóstolas, que viraram falso mestre. Então é uma pessoa que não tem como voltar. Deus entrega ela ao desejo do coração dela, né? É assim que o clássico vê. Tá aí, pessoal, mas uma explicação também de
Hebreus capítulo 6. Eu tô vendo que não vai dar para esmiuçar tudo em um episódio só, vai ter que ter outros aí, né? Com certeza. Nós nem falamos do segundo. Não falamos. E outra, já comenta aqui embaixo. Eu não pedi para você comentar no começo, mas já comenta aqui o que você pensa, gostou da exposição. Você que é arminiano, você conseguiu aprender muita coisa hoje. Porque assim também, tem alguns arminianos aí que nem sabem realmente o que Armínio defendeu. Você vê eles falando algumas coisas que não tem nada a ver com o que Armínio defendeu. Por isso tem espantados, né? Exatamente, dos dois lados, tanto calvinista quanto arminiano. Comenta aqui embaixo, tá bom? E outra, se você inclusive quiser falar do livro, enquanto o professor vai pegando os livros para mostrar, as mídias sociais do professor Diego Silva vai estar aqui embaixo, pessoal. É muito bom você ir lá no Instagram dele, clica, conheça o trabalho dele, e agora está também tendo um trabalho ali constante no Instagram, de ensino da Bíblia, de texto mal interpretado. Se quiser levar ele na sua igreja para pregar, voltou a viajar, professor? Você voltou a viajar? O professor voltou a viajar, quiser levar ele em podcast, debate bíblico, na sua igreja para trazer, isso também traz muito simpósio, né? Então você, palestra, você pode chamar ele que ele vai na sua igreja, você tem palestra sobre arminianismo, calvinismo, né, escatologia, tem tudo isso daí. Então não perca tempo, tá? Chama ele nas redes sociais dele, ele vai na sua cidade, se você precisar, na sua igreja, vai ser muito bom. Também é escritor, tem livros fantásticos, Pode ficar à vontade, professor. Antes de finalizar aqui, o que acontece? Eu quero deixar bem claro, procurando a sua oportunidade, né? Já que você está com bastante seguidor agora, né? Glória a Deus, Deus tem sido bom. Que cresça mais. Amém. O que acontece? Irmão, eu não sou anti-calvinismo, não sou contra Calvino, eu sou contra a teologia. Quando eu falo alguma coisa de Calvino, eu sempre falo baseado em fontes, é o que a história diz. A minha intenção, imagina eu chegar no céu e ver Calvino lá, você caluniou lá, né? Então eu procuro sempre mostrar aquilo que eu falo com fonte histórica, fonte primária, secundária de historiadores, né? Então não é algo pessoal, não. É sobre as ideias teológicas. Porque eu falo, porque tem muito calvinista que leva pro pessoal, né? Você odeia. Não odeio Calvino, eu sou cristão, sou contra muitas coisas que ele fez em Genebra, como cristão até mesmo eu sou contra, mas eu exponho os fatos e mostro ali as fontes históricas, né? Sou um pesquisador já faz tempo, né? Tanto de Calvino, tanto de Armínio. Então eu não sou contra Calvino, tá? Não vai ficar malhando aí nos comentários. Não, os haters, né? Eu discordo de você do calvinismo, mas eu defendo com unhas e dentes o seu direito de discordar. Então vamos lá. Eu só trouxe duas obras, tem muitas, mas eu trouxe só duas que eu achei relevante. Essa é do Roger Walson, é Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Então, para começar, todo mundo tem que começar por isso aqui, ó. Esse foi um marco aqui no Brasil, acho que foi o primeiro livro, aliás, que eu li, sobre arminianismo. Ele veio desfazendo muito mitos de realidade. Desfazendo mitos e mostrando a realidade. Por exemplo, a questão da participação. Deus risca o nome do livro, escreve de novo. É um anjo com a caneta com a borracha. Essas coisas não existem. O homem é mais forte que Deus, o homem escolhe. Essas coisas não existem no arminianismo. Então procure compreender melhor. E esse é um dos livros muito importantes para você conhecer um pouco mais. Esse foi o do Roger Walson, né? Ele foi um marco quando a editora Reflexão lançou isso aqui, vendeu muito, porque não tinha muita coisa, né, na época. Hoje, irmão, naquela época podia tolerar a ignorância, hoje não dá mais. Tem muita editora CPAD, editora Reflexão. Aprende que não quer. A Carisma. Tem muito, então estudar, ver realmente o que Armínio falava, o que ele deixou de falar, né? Então, em relação a desfazer mitos, esse aqui, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Walson, pela editora Reflexão. Ainda pela editora Reflexão, aqui é um pouquinho mais da parte histórica, até que eu falei um pouco hoje aqui, Armínio, um estudo da Reforma Holandesa, de Karl Banks. Ele é um especialista em arminianismo, ele traz fonte direto do holandês aqui, né, que é a terra natal de Armínio. Então, é uma questão histórica,